Oi, oi, tô chegando e o Lá Vem Ela está no ar. Lá vem ela, mostrando a vida de uma forma bela. Lá vem ela, por onde ela passa vira passarela. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Amor, o programa de hoje tá babado. Além do nosso bate-papo, temos o quadro Entre Elas, falando sobre sexualidade. E o Arrume-se Comigo, mostrando dicas para deixar seus looks mais sensuais em qualquer idade. Lá vem ela com muita vontade, porque vontade é inspiração de vida. Hoje vamos falar sobre amor e sexo na terceira idade. Para isso, convidamos a pós-graduada em psiquiatria e sexualidade humana pela USP, terapeuta sexual e sexóloga, doutora Érica Milanês. Venha pra cá! Tudo bem, doutora Érica? Prazer. Prazer. Fique à vontade. Sabemos que o corpo do idoso passa por modificações. A expressão da sexualidade pode e deve se manter ativa até o fim da vida. Doutora Érica, é uma honra te receber aqui para a gente falar desse tema tão importante. Obrigada, imagina. Eu queria saber, doutora Érica, por que nós negamos o sexo na terceira idade? Porque, na verdade, isso continua sendo um grande tabu. A partir do momento que as pessoas vão envelhecendo, elas vão perdendo algumas funções normais também. Não só da sexualidade, mas do corpo. Se a gente pegar, por exemplo, uma força muscular, alguma coisa assim, a gente vai perdendo, né? E as características sexuais que a gente vai perdendo, elas não são faladas, principalmente isso. Então, a gente precisa ter essa elucidação de como que essas diferenças que vão acontecer ao longo do tempo, com a terceira idade chegando, para a gente conseguir começar a trabalhar isso na sexualidade do idoso. E nessa fase, quais são os mitos comuns? Ai, a gente ouve tanta coisa. Imagina. Da mulher, a gente ouve principalmente que, essa daí já entrou na menopausa, então não tem mais nada. Né? Porque a gente tem o símbolo da menstruação como o maior símbolo da feminilidade. E a partir do momento que a mulher entra na menopausa, ela acaba, né, para de menstruar. Então ela entende isso como ela não tem mais uma vida reprodutiva. Se ela não tem mais uma vida reprodutiva, para que ela vai fazer sexo? Né? Uhum. Já nos homens, por exemplo, eles têm o mito de que, ixi, esse aí não sobe mais, nem consegue fazer nada, né? Só tem o dinheiro mesmo, porque fazer alguma coisa, mas não é verdade. Apesar de acontecer diferenças realmente no corpo do homem, na parte genital também, o homem pode trabalhar essa parte e há tratamentos para isso, para que ele continue funcional, tendo uma vida sexual bem legal. Com que idade, mais ou menos, que a gente vai perder, a mulher vai perdendo o libido? Perdendo a libido eu não diria tanto, porque isso é bem relativo. Mas é a partir dos 50 anos que a gente começa a ver diferenças bem drásticas na sexualidade, tanto do homem quanto da mulher. Essa perda de libido, do desejo, ela acontece às vezes secundariamente a um processo que ela tem patológico, por exemplo, porque ela vai ter uma deficiência estrogênica. A deficiência estrogênica, o que ela vai causar na mulher? Ela vai causar um ressecamento vaginal, uma atrofia, e a vagina não tem mais enrugamentos. E no homem, o que vai acontecendo? A ereção dele começa a ficar não tão rígida. Ele começa a estranhar isso e começa a tentar falar, poxa, eu não sou mais homem, não é possível. Além da ereção, também tem diferenças na parte da ejaculação. A ejaculação ela não é tão mais forte, porque os reflexos são mais lentos, o volume do ejaculado é bem menor. Então ele começa a estranhar isso e não sabe o que fazer.
a mulher também começa a estranhar o que acontece com ela e não sabe o que fazer. E o Começa a que ter fazer, dor. doutora? Tantos tratamentos para isso. Para a mulher é até uma parte mais fácil. Por exemplo, um tratamento para a mulher seria lubrificantes vaginais, tratamentos com estrógenos locais, se ela pode fazer terapia hormonal. Também temos o laser vaginal, que pode ajudar nisso. Já os homens, a gente pode começar a trabalhar também fisioterapia pélvica com eles, começar a introduzir primeiro medicações de via oral, né? Se essas medicações via oral não adiantarem, a gente passa para talvez injeções. E também, além das injeções, nos últimos casos temos próteses. Tem como, né, a gente tem como na cultura, na nossa cabeça, de que os velhos não fazem sexo. É verdade. Então, ficam com isso na cabeça e falam, nem vou tratar, porque chegou a minha idade de eu não ter mais sexo. E a gente vai envelhecendo com isso na cabeça, né? Vai envelhecendo com isso incrustado na cabeça. Só que a gente tem que pensar que, antigamente, na década de 70, com 45 anos, já era considerado velho. Hoje em dia, a gente tem, né, pessoas com 60, 70, 80 anos, até 90 que chegam em consultório para tentar a vida sexual. Uma vida sexual ativa e até tendo filhos, né? Exato, e até o homem tem essa capacidade de ter filhos também. E como que o casal na terceira idade, doutora, ele faz para manter a intimidade sexual? Esse é o grande segredo, você falou, intimidade. A mulher, é normal ela ter diminuído o desejo sexual espontâneo dela, entendeu? O que é esse desejo sexual espontâneo? É aquele que ela busca pelo parceiro, né? O homem tem mais esse desejo sexual espontâneo. Por quê, doutora? Porque por causa da testosterona também, isso tem uma parte hormonal, querendo ou não. Já a mulher, hormonal e crença hormonal, também? Você acha que crença também, de que, tipo assim, eu sou homem, eu tenho que continuar a vida sexual, querendo ou não. Já a mulher, a partir da menopausa, ela põe a crença de que, pronto, parei com a minha vida reprodutiva, mas hoje em dia a gente sabe muito bem que sexo não é só para a vida reprodutiva, é para satisfação pessoal, prazer e saúde sexual também. Então, a mulher, ela passa a ter mais o desejo sexual responsivo, ou seja, se ele começa a procurar ela com carícias, aquelas coisas, aí ela começa a se excitar. Ela pode não ter o desejo sexual espontâneo. Isso em qualquer relação duradoura, eu tô falando. Porque a paixão, ela tem um tempo de que ela acaba, mas o amor, ele permanece. Então, é muito importante que você converse com seu parceiro a partir do momento que... ou se você está tendo alguma dificuldade sexual, ou se ele está tendo. Porque quando acontece, por exemplo, do homem ter uma dificuldade sexual, ele perde uma ereção, por exemplo, a ereção dele já não está tão boa. Ele começa a ficar com vergonha. Aí ele tem o que a gente começa a ter, que a gente chama de temor de desempenho. Já que ele falhou uma vez, ele nem vai tentar de novo, porque ele não quer se frustrar de novo porque tentou. O que a gente pega muito em consultório também é a mulher levando o parceiro com uma disfunção erétil, por exemplo, que ele não está conseguindo mais ter ereção, achando que o problema é com ela. Porque, tipo assim, será que o problema é comigo? Será que eu estou muito feia? Que isso afeta a autoestima, né? As coisas do corpo, tudo vão mudando. Então, ela acha que o problema é com ela. Então, se não tiver esse diálogo e ele não tem coragem de falar assim, poxa, o problema não é com você. Porque quando eu converso com o paciente sozinho, né? O problema não é com ela, doutora, é que eu simplesmente não estou tendo mais a ereção que eu tinha. E o homem é, assim, impressionante. Ele consegue aceitar a velhice em várias partes do corpo dele. Ele consegue aceitar o óculos que ele vai ter que usar, ele consegue aceitar fazer uma cirurgia de catarata, ele consegue aceitar o cabelo branco, ele consegue aceitar o aparelho de surdez, mas quando é no pênis, ele não consegue aceitar que ele vai ter um problema. Ele acha que ele vai ter que ter, o pênis vai ter que ter, qualquer estímulo erótico que ele tiver, vai ter que ter aquela ereção que ele esperava antes, com muita rigidez e com um ângulo bem maior, né? Só que o ângulo vai diminuindo e também a rigidez da ereção vai diminuindo, mas não impede a penetração, entendeu? Entendi. Então, assim, ele fica frustrado com isso. E aí, a partir dessa frustração, ele não tenta mais. Doutora Érica, nós temos um quadro no programa muito interessante. O nome dele é Entre Elas. Olha o que essa roda de mulheres falou sobre a sexualidade feminina. A primeira pergunta já é para deixar a conversa quente. O prazer feminino incomoda? Lá vem
incomoda tanto que tem gente que fica até com medo da gente. Eu acho que ele é um tabu e é também uma questão, né, de opressão do corpo feminino, assim. Por isso que ele incomoda tanto, porque ele é uma forma de fazer com que se controle as mulheres e para que elas não se rebelem, para que elas não se desenvolvam, para que elas não se empoderem, assim. Por isso ele incomoda tanto, eu acredito. Tem um grande desafio, né, da gente pensar a liberdade, né, da mulher na sociedade, ainda muito carregada de tabus, preconceitos e um sistema de opressão que toda vez que a gente dá um passo, né, a gente encontra diversas dificuldades, né, e essa questão da sexualidade, ela é um bloqueio em todas as etapas das nossas vidas, né, e eu quero ficar uma velhinha falando abertamente disso, né, porque a gente está vivendo processos onde os espaços, eles estão sendo construídos para a gente não conversar, né? Deveria ser o contrário, né? Exato. Nesse meio cultural, eu tenho observado, tem algumas canções que eu vejo alguns homens, há poucos dias eu vi um cara mudando a música e falando não sei o que, aquela coroa, que eu peguei aquela coroa, sabe? Nessas terminologias, eu falei, nossa, mas que coisa feia, né? Como se uma coroa, como se uma mulher mais, né, que já chegou, eu tô chegando aos 60 anos, minha vida sexual tá super ativa. Graças a Deus. Bem, sabe? Mas por quê? Porque eu busquei isso, né, essa questão toda que a gente enfrenta, dos rótulos, dos estigmas, dos hormônios, que é óbvio, biológico, o envelhecer, ele vai acontecer. Então, vai depender de como que a gente lida com isso tudo. Porque, assim, mulher tem que envelhecer para esquecer esse negócio de sexo, né? A gente vai ficando... adolescente é permitido porque tem muitos hormônios. A juventude porque está descobrindo o mundo. Aí adulto porque só trabalha, né? E aí, na velhice, como é que fica isso? Você tem que esquecer, né? Então... Jamais, né? jamais. Então, quais são as possibilidades da gente também aprender? Porque o nosso corpo muda também, né? Esse processo do envelhecer... também são novas descobertas, outras possibilidades, ou de experimentar, ou também de vivências. Então, assim, eu percebo que a gente ainda está muito limitado, né? Até mesmo as nossas conversas cotidianas, assim. Então, a gente buscar esse caminho de sentir esse corpo, né? De buscar prazer com esse corpo, de tocar esse corpo, de permitir que as pessoas toquem esse corpo do jeito que a gente quer, essa permissão. Acho que tudo que é consentido é permitido. Tá consentido, tá permitido e vamos embora com um gozo maravilhoso. E eu quero terminar esse bate-papo com a frase da Isa. Tudo que é consentido é permitido. E, por favor, façam sexo. Doutora Érica, como lidar com a falta do interesse sexual do meu parceiro? A falta de interesse sexual do parceiro, geralmente, também está ligado a um problema que ele está passando. Não é só um problema da mulher. Então, não adianta você só simplesmente, vamos dizer assim, dar mais testosterona para esse homem para ver se ele melhora o desejo. Por quê? Às vezes o problema central, e é o que a gente mais vê, está ali dentro da relação. Como que eles se tratam. Se eles conversam, se eles se tratam bem, se há agressividade verbal entre eles ou não. Porque a partir do momento que você perde admiração pelo seu parceiro, o seu desejo sexual também diminui. Isso em qualquer idade, né, doutora? Isso em qualquer idade, não só na terceira idade. Só que na terceira idade eles vão postergando isso, né? Porque já tem aquela crença na cabeça de que, nossa, eu tô velho, vida sexual pra mim vai acabar. Bem, é isso que eu ia falar. Como que é? Acho que a cabeça tem que estar muito boa pro sexo tá bom, pra vida sexual tá boa também, né? Tem, pra gente tratar um paciente na terceira idade, não adianta a gente só tratar ele na disfunção sexual do que ele tá de problema fisiológico. Por exemplo, as alterações da mulher, do que acontece nos genitais, as alterações também do homem. A gente precisa ter um acompanhamento psicológico também, para ele entender
é muito importante o esclarecimento nessa faixa etária, de como é que as coisas vão acontecer. Vão acontecer sempre um pouco mais demoradas, porque os reflexos, quando a gente chega na terceira idade, diminuem. Você pode ver uma pessoa velhinha dirigindo, ela vai estar dirigindo bem devagar. Então, é a mesma coisa para a vida sexual. Para o homem ter uma ereção ou para a mulher começar a ficar excitada, é bem mais devagar. Então, você tem que dedicar um tempo àquilo. E muitas vezes eles preferem não dedicar a nada, né? Desiste logo. Desiste. Então, você fazendo o idoso entender que tudo vai ser um pouco mais devagar, ele pode falar, poxa, então realmente é mais devagar, mas a quantidade Readaptar, diminui, né? mas a qualidade pode muito mais melhorar. Porque não fica aquela coisa também tão rápida de fazer e tal, entendeu? Aí começa o que a gente falou também da intimidade, para aumentar isso e falar, vamos tirar um tempo para isso, para fazer carícias principalmente, né? A gente fala muito em fantasia e fricção para a terceira idade, para começar a ter um sexo. E a gente também usa uma técnica que a gente chama de foco sensório, que é um tocando do outro. Não só nos genitais, mas tocando no corpo mesmo, porque toda a pele tem partes sensitivas. Então, assim, se tiver uma ereção, se a mulher ficar lubrificada, não tente fazer a relação sexual. Veja, perceba as reações do seu corpo primeiro, veja que você consegue, entendeu? Ficar lubrificado ou ter uma ereção. É uma das técnicas que a gente faz. Doutora, como lidar quando eu perco o meu parceiro para eu voltar a ter uma vida sexual ativa? Então, esse é um problema que a gente vê muito com a viuvez, né? E o que acontece? O luto, ele vai ter que passar por um processo de luto, que ele geralmente dura de 1 a 3 meses. A partir disso, a gente já começa a falar de um luto mais patológico. E geralmente a pessoa guarda todas as coisas da outra pessoa dentro de casa, não quer mudar nada, quer deixar daquele do jeitinho que a outra pessoa deixou. E ela tinha, né, na cabeça dela que eles eram um par e eram perfeitos um para o outro. Ela não tem na cabeça, tanto o homem quanto a mulher, eu falo, a pessoa, tô te falando. Né? A pessoa. Que é difícil para os dois, né? É difícil para os dois. Então, essa pessoa não tem na cabeça de que ela consegue ser uma unidade só, que eu sou uma pessoa e eu consigo ter uma vida sozinha também. E aí é muito importante começar a autoexploração do corpo, que a gente chama, né? O autoconhecimento do corpo, voltar às sensações. Para a mulher, principalmente, é muito importante a gente usar também técnica de masturbação, porque o clitóris ele não perde com a velhice nenhum tipo de falta de sensibilidade. Sério? Que interessante. É muito interessante isso. Então, se ela começar a se autoconhecer e a se estimular... A estimular... Ela começa a ter, quanto mais você... É tipo uma academia. Tanto desejo, né, quanto excitação, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu acho que é importante conhecer o corpo desde cedo, né? Exato, porque se ele perder o parceiro, aí ele vai arrumar outro parceiro para simplesmente começar uma vida sexual de novo, sendo que ele não está conseguindo com ele mesmo, ele não tem o autoconhecimento, tanto para o homem quanto para a mulher, né? O homem fala, poxa, perdi minha parceira, agora eu vou tentar arrumar outra para ver se eu consigo fazer. Não, tenta fazer com ele mesmo primeiro, também usando técnica de masturbação. Para ver já se ele, ele não ter aquele temor de desempenho, se acontecer com a pessoa diferente. E não ficar com aquilo na cabeça achando que se acontecer não vai dar certo, né? Não vai dar certo e aí que minha vida sexual morreu mesmo, entendeu? Então tem que tirar isso da cabeça da pessoa, que ela pode. E também o que é muito, influencia demais são, vamos dizer assim, os filhos, os netos, porque eles têm a crença de que, nossa, ficou velho, não vai fazer sexo mais. E agora minha mãe tá querendo sair depois que meu pai faleceu, ou então meu pai tá querendo conhecer mulheres novas depois que minha mãe faleceu. Como assim? Eles têm o preconceito. O julgamento, né? O julgamento já. Então, o idoso também tem que lidar com isso, com esse julgamento dos próprios familiares ali, né? Então, uma boa conversa também com os filhos. Ter uma boa conversa, porque ele também pode ter a capacidade de, sim, se relacionar com outra pessoa. Até mesmo da mesma idade, frequentando, né, sei lá, bailes da terceira idade, alguma coisa assim. Até porque tem benefícios emocionais, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Benefícios emocionais no sexo na terceira idade, quais são?
Os benefícios emocionais são muito grandes, porque ele pode ter aquela conquista de novo. Geralmente casou muito cedo, né? Então, às vezes era casamento arranjado, né? E tal. Então, ele começa a participar da conquista novamente, de como que ele vai chegar numa mulher, como que a mulher vai receber também esse elogio, como é que ela vai se sentir, porque é um grande impacto na autoestima dos dois. A gente tem na cabeça de que a sexualidade, ela só está na juventude. A partir do momento que a pessoa fica idosa, ela não tem mais parte de sexualidade e ela não é mais atrativa. Tem, inclusive, pessoas mais novas que têm interesse por pessoas mais velhas, principalmente, né? Então, é tudo muito variado. Você não pode falar assim, não, isso é assim, ponto final, acabou. Vai ter benefício para a pessoa, tanto na parte da conquista, quanto na parte dos afetos, quanto na parte da comunicação. Porque muitas vezes, às vezes, não está conseguindo fazer o sexo, que vamos dizer, o coito em si, que é a penetração. Mas sexo não é só a penetração, entendeu? É também o beijo, é também o abraço, é também a carícia. Né? Exato. E a gente sempre, com a idade, vai ter desejo, entendeu? Doutora Érica, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu quero deixar um espaço para você deixar uma mensagem para o pessoal de casa, principalmente para o nosso pessoal da terceira idade. Bom, para os idosos, eu gostaria de deixar um recado. Gente, a sexualidade, ela é muito vasta, ela não se limita simplesmente ao sexo. Então, não deixe essa parte de vocês envelhecer também e deixar ela morrer, vamos dizer assim. Vamos viver de novo, vamos aflorar isso, porque a velhice traz perdas, mas ela também traz ganhos, como a sabedoria. A partir do momento que você tem sabedoria, você começa a se entender melhor, você pode se explorar melhor e explorar melhor a sua sexualidade. É isso aí, muito obrigada, doutora Érica. De nada, foi um prazer. Menina, se animou para o encontro? Então veja essa dica de moda para você. Lá vem ela. Que tal um couro? Ou uma renda? Ou até mesmo esse vestido super romântico. Talvez um pouco de cor. Esse vermelho eu adorei. Acho que vai ser esse. E o corset de renda traz uma sensualidade que lembra lingerie. E é lógico, um salto nos pés porque queremos uma produção poderosa. E para finalizar o look, vamos colocar essa bolsa que faz um match perfeito com os acessórios. Lembre-se, meus amores, estilo e elegância são eternos. Sexy mesmo é se sentir confiante e confortável. Até a próxima! Ah, gente, acabou. Eu adorei esse programa. E aí, foi bom para você? Agora eu tenho mesmo que ir, mas não deixe de nos seguir nas redes sociais e assistir as matérias completas no YouTube. Um final de semana de muita alegria e cheio da presença do Senhor. Fiquem agora com o Bolero Amoroso com Raine e Ágata. Um beijo no coração de todos vocês e até sábado que vem. Dicen que la distancia es el olvido, pero no consigue sanación, porque seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supliste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que soñé, llenaste de mí los sufrimientos, la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura,
cruzar outros mares de loucura. Cuida que tu naufrague tu vivi. Quando a luz del sol se apagando e sintas cansadas de vagar, pensa que eu por ti estaré esperando hasta que tu decidas regresar. Dicen que la distancia se lo olvido, pero no consigo esa razón, porque eu seguirei sendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supliste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que soñé, llenaste de mil sufrimientos la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar outros mares de loucura. Cuida que no naufrague tu vivi. Quando a luz del sol se apagando e sintas cansadas de vagar, pensa que eu por ti estaré esperando hasta que tu decidas regresar.